Olá, queridos amigos e minhas amigas. Mais uma vez eu estou aqui com a reflexão, né? Dando continuidade das nossas reflexões e experiências. Inscreva-se no canal, compartilhe com seus familiares, amigos, parentes, para que essa experiência possa chegar a todos, né? E hoje nós vamos, né, conversar, ou eu vou compartilhar com vocês, sobre o amor e a preocupação de uma mãe. Coração da mãe sente o coração do filho. Esse é o assunto. É coração da mãe sente o coração do filho. Como eu tinha comentado com você na última reflexão, e que eu fiquei gravemente doente, né? Pessoas diziam que era praga de Santo Antônio, mas eu fiquei doente, eu precisei vir para São Paulo, né? Devido àquela bactéria que daria uma infecção generalizada, né? Graças a Deus eu fiquei curado. Então, naquele tempo, não existia celular. Todos vocês sabem que em 1999 não tinha celular. Então, e a internet quase não era usada, era muito pouca coisa, né? E em silêncio, enfrentei tudo sozinho. Durante essa doença, durante esse problema de saúde, eu não avisei ninguém da família. Só alguns padres da nossa congregação e outros sabiam disso. Ninguém mais sabia, né? Não contei nada à minha família, né? Não, para não deixar eles se preocuparem, né? Então não falei nada com eles. Achei que estava protegendo, né, meus pais. Eu queria, eles eram de idosos, não muito, mas depois eles ficam preocupados. Naquela época, para fazer ligações para cá era muito cara, ligação telefônica, né? Mas o coração de mãe não precisa de notícias, não é? O coração da mãe sente, não precisa falar nada. Depois de recuperar a saúde, né, viajei de férias para a Índia, né, para visitar meus pais. E assim que cheguei em casa, minha mãe me olhou nos olhos e perguntou, com aquela preocupação da toda mãe, né? Que só mãe entende, só mãe tem, né? Como está a sua saúde, meu filho? Né? Eu respondi naturalmente, dei uma risada e falei: estou bem, mãe, estou muito bem. Então ela me disse algo que me tocou profundamente. Contou que havia sonhado que eu estava muito doente. Disse que acordou com o coração apertado, rezou, fez uma promessa, né? E confiou tudo a Deus e a Nossa Senhora. E agora, segundo ela, era hora de cumprir essa promessa. Então ela tinha feito uma promessa e agora eu preciso cumprir essa promessa. Nesse momento não consegui mais guardar o silêncio. Contei a todos tudo o que eu tinha vivido, tinha passado, o sofrimento, o medo, toda a luta, né, que eu vivi naquele ano, né? Perguntei à minha mãe qual tinha sido a promessa que eu precisava pagar, né? E ela me respondeu com muita simplicidade, com muita fé, aquela que a mãe tem, né? Eu prometi levar você ao santuário de Nossa Senhora de Verlangani, em outro estado. Verlangani é um local, né? Como Nossa Senhora Aparecida, né? Aqui. E é muito longe, bastante longe, uma noite toda de viagem de ônibus, né? Então era uma viagem longa, a noite inteira dentro de um ônibus. Eu ainda brinquei com ela, né? Ah, mamãe, a senhora podia ter feito uma promessa mais perto, né? Por aqui perto. Mas a promessa de mãe é coisa séria, né? Não pode discutir, não pode brincar. E a desejo de mãe não se discute. Viajamos, chegamos ao santuário, rezamos juntos, com o coração agradecido. Depois eu disse: agora podemos voltar para o hotel, né? Então, como a gente chega pela manhã, viaja a noite toda, alugamos um quarto no hotel, aí toma banho, depois a gente vai para a igreja, assiste missa e assim por diante, né? Então, eh, então ela me olhou com firmeza e disse: ainda não terminou, ainda não terminou. Eu prometi a Nossa Senhora que você rezaria uma missa aqui, né? Eu prometi que você rezaria uma missa aqui. Expliquei que não era tão simples. Eu falei para ela: mãe, não é tão simples aqui no santuário. É preciso agendar,
era preciso agendar com antecedência. Você tem que telefonar e dizer assim, aí tiver vaga, né? Lá se celebram missas em muitos idiomas, porque você sabe, na Índia, vários estados e cada estado tem uma língua diferente, né? E na língua que a minha mãe entende, só existe uma missa ao meio-dia, né? Então, a língua se chama Malayalam, nessa língua só ao meio-dia que tem a missa. Daí, mesmo assim, fomos até a secretaria do santuário. Então, né, só para agradar ela, fomos lá no santuário da secretaria e os funcionários nos informaram, né, que outro padre já estava escalado para celebrar. Disseram que se eu quisesse, eu poderia apenas concelebrar. Eu posso concelebrar. Eu falei para minha mãe, mãe, eu concelebro. Ela falou, não, eu prometi que você vai celebrar a missa. Opa! Né? Mas é coisa da mãe, né? Nem adianta discutir. Pediram meu nome, eu dei meu nome, e em seguida fomos caminhar à beira-mar, né? Eu falei, vamos dar uma volta, porque o santuário fica bem perto do mar, à beira-mar, né? E aí, enquanto caminhávamos, né? De repente, ouvi meu nome ecoar pelos alto-falantes, né? É, do santuário, né? Porque tem alto-falantes distribuídos em diferentes locais ao redor do santuário, dizendo: Padre Didi, se eu estiver por aqui perto, venha à secretaria, né? Aí nós chegamos lá, perguntamos o que aconteceu. Aí as meninas, aí os funcionários, né? Eles falaram para mim, o padre que viria para celebrar a missa não veio. Aconteceu alguma coisa, não vai vir, né? E o senhor terá que celebrar, né? Então, e eles pediram que o senhor pode celebrar a missa, né? Naquele instante, eu entendi tudo, né? Naquele momento, eu entendi que é a força da oração de uma mãe, né? A oração da mãe atravessa distâncias. Não tem distância para a oração da mãe, né? E Deus escuta a oração da mãe. A fé da mãe move caminhos. Move. Não só move caminhos, abre os caminhos. Onde a gente não consegue enxergar um caminho. E quando uma mãe, né, confia um filho a Deus, o céu sempre encontra um jeito. Então, é impressionante. Naquele dia eu entendi a força da oração de uma mãe, né? O coração da mãe sentia o coração do filho, o sofrimento do filho, a alegria do filho. Hoje minha mãe está no céu, né? Então eu pediria para você que é mãe, você que tem costume de rezar, continue rezando pelos seus filhos. Talvez um grande problema da nossa sociedade hoje, as mães e os pais, principalmente as mães, porque existe uma ligação profunda entre mãe e filho, ou mãe e filha, o cordão umbilical. Depois que cortar o cordão umbilical, a força maior que existe uma força invisível que liga, né, é, entre a mãe e os filhos. É a força do amor, é a força da oração. E por isso a mãe sente aquilo que passa na vida de um filho, uma filha, ela sofre. Então, por favor, reza pelo seu filho, reza pela sua filha, e com certeza o milagre pode acontecer. Grandes milagres podem acontecer na vida dos seus filhos. Transformação nós temos na história também. Santa Mônica, que rezou tantos anos pelo Santo Agostinho e pela sua conversão, né? E aconteceu. Então, querido irmão, querida irmã, então queria compartilhar com você essa experiência que eu vivi, eu senti na minha vida, né? Então, o coração da mãe sentiu o coração do filho. Inscreve-se no canal, compartilhe com todos e todas. Fica com Deus, Deus abençoe você.